Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast. Vamos falar de saúde da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. O tema desse episódio é sobre reabilitação. E a nossa convidada é a médica fisiatra, doutora Andréa Tomás. Olá, doutora Andréa, seja bem-vinda. Eu sou Andréa Tomás Viana, eu sou médica fisiatra, coordenadora dos fisiatras da rede de hospitais São Camilo de São Paulo e atuo mais diretamente na unidade Pompeia e na unidade Granja Viana. Doutora, o que é reabilitação e para quem é indicada? A reabilitação é um processo que busca melhorar a funcionalidade de um indivíduo, ou seja, ela vai reduzir a incapacidade originada por alguma doença ou acidente. Nesse processo, por meio de uma série de intervenções terapêuticas multidisciplinares, buscamos a recuperação de estruturas e funções do corpo, a melhora do desempenho nas atividades, que são as execuções das tarefas, e na participação, que é o envolvimento nas situações da vida diária. E também pode-se dizer que são focos da reabilitação o ganho de independência e de qualidade de vida. Então, se nós formos pensar, a reabilitação é indicada para qualquer indivíduo que apresente alteração do seu desempenho no seu dia a dia. Essa alteração de desempenho, ela pode vir de uma fratura, por exemplo, uma criança, de uma doença mais grave, como neoplasias, tumores. Pode ser por uma amputação, por um acidente vascular encefálico, que é o mais conhecido como derrame, outras doenças neurológicas, uma disfunção cardíaca, ou alguém que precisou ficar muito tempo imobilizado, por exemplo, numa internação por Covid ou depois de um procedimento cirúrgico. Qual é o objetivo terapêutico da reabilitação? Quando falamos no processo de reabilitação, o objetivo terapêutico ele pode variar bastante. Isso decorre, na verdade, da natureza da perda, da motivação do paciente e de outros fatores que podem estar envolvidos, Além disso, o que é importante a gente entender é que num plano de reabilitação, num plano terapêutico, cada um é cada um, cada paciente realmente é diferente um do outro e esse plano terapêutico deve ser individualizado, para a gente entendendo, na verdade, as repercussões do evento, que seja a doença ou o acidente, para como a gente vai conseguir recuperar. Em alguns pacientes, o objetivo é a recuperação completa, ele voltar exatamente como ele era antes, sem restrições, No entanto, para outros, a recuperação é de algumas capacidades específicas, sempre tentando pensar em realizar o máximo possível das atividades de vida diária. Infelizmente, alguns pacientes que tiveram eventos, problemas mais graves, como derrames mais graves ou outros problemas mais graves, a gente não vai conseguir reabilitar esse paciente, trazer de volta o estado original dele. No entanto, nós podemos sempre fazer prevenções e também pensando na qualidade de vida. Existem tipos de reabilitação? Quando a gente fala em reabilitação física, podemos falar em reabilitação ortopédica, cardiorrespiratória ou neurológica. Ortopédica seria aquele paciente que teve uma lesão no joelho, por exemplo, uma ruptura de ligamento, um menisco, e aí precisa fazer a parte da recuperação, da reabilitação ortopédica. Pacientes que precisam de uma reabilitação cardiorrespiratória seriam aqueles pacientes que sofreram infarto ou que têm problemas de pulmão mais graves, como aqueles pacientes que a gente chama de DPOC, que são os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitos pacientes de Covid, por exemplo, nós precisamos fazer essa reabilitação respiratória também. E a reabilitação neurológica seriam aqueles pacientes, por exemplo, que têm um AVC ou que têm esclerose múltipla, ou, por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral e precisa de estímulo para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Quais os cuidados necessários na reabilitação com pacientes idosos e com pacientes mais jovens?
Na verdade, o que mais vai interferir são as condições do indivíduo. Nós sempre temos que verificar a tolerância às atividades propostas. Então, por exemplo, existem alguns idosos que são muito mais joviais às vezes do que muito jovem mesmo, né? Então, esses conseguem fazer muito mais do que a gente imagina até. Mas é claro que quanto maior a fragilidade, e aí os idosos tendem a ser mais frágeis, né? A gente precisa tomar mais cuidados. Por exemplo, o tempo do estímulo. Às vezes, eles não vão conseguir aguentar 1 hora de atividade, 1 hora de exercício. E aí a gente precisa dividir isso em 2 vezes por dia, ou então até intervalar mais vezes durante a semana. Pacientes que estão internados, por exemplo, mesmo que seja em hospitais de agudos, como é o caso, né, da Pompeia, do Ipiranga e de Santana, eles já começam o processo de reabilitação logo nessa fase mais aguda. E nesses pacientes, às vezes, eles realmente não toleram tanto tempo ou várias sessões no dia. E isso a gente tem que ficar bem de olho. Crianças ou pacientes mais jovens, muitas vezes aguentam mais, conseguem, né, ter mais tolerância às atividades propostas. E aí a gente sempre tem que acompanhar 1 a 1, exatamente para ver como que está essa tolerância. Se eles estão cansando demais, às vezes é muita informação para o componente cognitivo, né, para o componente de pensamento que a pessoa tem. E aí ela não fixa as informações, então a gente também tem que acompanhar essa parte. Andréa, quais profissionais estão envolvidos no processo de reabilitação do paciente? No processo de reabilitação, um papel muito importante é do médico, exatamente para ele encaminhar os seus pacientes para a reabilitação. Então, os médicos de todas as especialidades acabam tendo pacientes de reabilitação. E quando a gente pensa nos outros profissionais que vão compor essa equipe multidisciplinar, nós pensamos em fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e assistentes sociais, por exemplo. E quais são as atividades deles no processo de reabilitação do paciente? Eu vou falar para vocês quais seriam, então, algumas das atividades desses profissionais. Os fisioterapeutas e educadores físicos, eles estão mais voltados para essa parte de mobilidade, de ganho de mobilidade, amplitude de movimento, ganho de força muscular, o treino para ficar de pé. Então, aquele paciente que fica bastante tempo acamado, que fica com uma dificuldade para ficar de pé, eles vão trabalhar nessa questão do equilíbrio, vão trabalhar o treino de marcha, prevenção de deformidades, né, que está envolvido nessa questão de mobilidade, amplitude de movimento, e eles também vão verificar se o paciente precisa de alguma coisa auxiliar, de um meio auxiliar para andar, uma muleta, um andador, uma bengala. Terapeutas ocupacionais, além de também poder trabalhar essa parte de saúde mental, fazendo atividades terapêuticas em grupo, por exemplo, vão ser focados em treino de habilidade manual. Então, verificar, por exemplo, se tem alguma indicação de uma adaptação para as atividades de vida diária. Então, por exemplo, um paciente que teve um AVC e que não tem mais tanta força de preensão, não consegue, por exemplo, pegar o garfo para levar a boca para se alimentar, elas podem fazer uma adaptação para que isso se torne possível e para que ele fique mais independente, ou seja, não precisa de uma outra pessoa para fazer isso por ele. Psicólogos, por exemplo, eles agem na abordagem das perdas secundárias ao evento, né? Então, quer dizer, um paciente teve algum problema, ele não vai mais poder voltar a trabalhar, por exemplo, ou pelo menos por um tempo. Então, as psicólogas vão trabalhar com essa questão de como o paciente tem os seus recursos para lidar, para enfrentar essa nova situação. Muitas vezes, os psicólogos acabam trabalhando com a família, quando é caso de paciente que fica com alterações de pensamento importantes, né? Os fonoaudiólogos, eles vão trabalhar em aspectos de deglutição, em aspectos também de linguagem. Então, um paciente que não está conseguindo se comunicar porque ficou com uma traqueostomia, vai trabalhar na questão do volume da voz, da força, né? De toda a musculatura, orofacial, para conseguir voltar a falar.
As nutricionistas, por exemplo, elas trabalham na adequação do aporte de calorias e proteínas para o restabelecimento muscular. Por exemplo, um paciente de COVID que ficou muito tempo acamado, ele perde muita massa muscular. E se não tiver o aporte suficiente de proteínas e de calorias, a reabilitação dele vai ser prorrogada, vai precisar de mais tempo para ele recuperar o músculo e a força do músculo. As assistentes sociais, elas atuam bastante na questão de orientações sobre os direitos e deveres da pessoa com deficiência, quando for esse caso, ajudam em algumas situações a entender quando tem uma fragilidade, é um idoso com uma fragilidade que antes morava sozinho e que agora não vai ter mais condições, elas ajudam também nessa questão de organização da dinâmica familiar. Doutora Andréia, a Covid-19 deixou sequelas variadas em muitas pessoas. Quais são as mais comuns que você tem observado e como que a reabilitação pode ajudar nesses casos? Em relação às sequelas da Covid, o que nós percebemos é que as sequelas foram mais graves conforme o estado mais grave da Covid do paciente. Então, aqueles pacientes que ficaram hospitalizados por mais tempo são os que a gente observa sequelas que foram mais impactantes em relação à independência do paciente, né? De uma forma geral, as sequelas que os pacientes mais trazem como queixas são a fadiga, que é aquele cansaço intenso, uma dificuldade de realizar suas atividades rotineiras. Então, por exemplo, antes a pessoa conseguia ir até o mercado da esquina e agora não tem mais, parece que não tem mais força nas pernas para conseguir chegar até lá. A fraqueza muscular, né? Então, que se soma até a essa queixa de fadiga, mas a pessoa não consegue mais fazer atividades que antes conseguia fazer. Dores, sejam elas articulares ou musculares. Sintomas respiratórios, como uma tosse persistente ou até uma dificuldade para respirar. Além disso, outros sintomas que são relativamente frequentes são a insônia, a depressão e a ansiedade. Doutora, como que é a estrutura do Centro de Reabilitação do São Camilo? Nas 3 unidades de agudos, que são as unidades Pompeia, Ipiranga e Santana, nós temos um centro de reabilitação com equipe multiprofissional. Então, nós temos um ginásio em que trabalham o fisioterapeuta e o educador físico, temos salas para atendimento de terapeuta ocupacional e de fonoaudiólogos. No ginásio, nós contamos com aparelhos de eletroterapia, como, por exemplo, ultrassom e o TENS, e contamos também com outros aparelhos para a pessoa começar a fazer as atividades, como eu disse antes, o treino de marcha, o fortalecimento. Na Pompeia, nós contamos também com uma piscina para hidroterapia. O diferencial em relação ao centro de reabilitação das unidades do São Camilo são os atendimentos individualizados. Os atendimentos são feitos com poucos pacientes e a repercussão que o evento, o acidente ou a doença trouxe para os pacientes são analisados individualmente e é feito um plano terapêutico em cima das expectativas e em cima do prognóstico, ou seja, do que o paciente pode ganhar. O Centro de Reabilitação da Pompeia conta com uma piscina terapêutica. Como que esse recurso beneficia os nossos pacientes? Na piscina terapêutica é feito o que se chama de hidroterapia ou fisioterapia aquática. O que tem de diferencial nisso, né? As atividades feitas nessa água aquecida, que é em torno de 34 graus, elas ajudam a pacientes com dores, por exemplo, dor de artrite, de artrose, de reumatismo. Grávidas, por exemplo, que têm dores lombares, né, dores nas costas e que não podem usar algumas medicações, até por conta do estado gestacional. Para aqueles pacientes que têm problemas ortopédicos e que ainda não podem ser submetidos a impacto, né? Então, na água, o impacto é menor. Ao mesmo tempo, é possível se trabalhar amplitude de movimento, força. Também é interessante para casos de problemas na coluna, de hérnias discais ou fraturas, que também existem algumas situações que não pode haver a carga, né, o impacto. E alguns problemas, por exemplo, neurológicos, alguns pacientes com Parkinson,
que tem também alguma dificuldade no meio terrestre, podem se beneficiar da atividade na água. Doutora Andréia, tem diferença entre o serviço de reabilitação física no Centro de Reabilitação da Pompeia com o oferecido na unidade da Granja Viana, que é focada também em cuidados paliativos e de longa permanência? Muitos pacientes que ficam internados em hospitais de agudos, eles não têm condições de ter alta do hospital direto para casa. Por alguma questão clínica, física ou até mesmo social, o paciente precisa ir para uma unidade de transição, em que ele vai receber cuidados de reabilitação para que possa ir ter alta para casa. E esse é o foco da unidade Granja Viana, que é a unidade de reabilitação e cuidados paliativos do São Camilo. Então lá são pacientes que são internados para fazer o processo de transição, o processo de reabilitação. Diferente, por exemplo, das unidades de agudos, em que nós temos o ambulatório para esses atendimentos. Então o paciente vem, fica algumas horas ou uma hora, alguns dias por semana, sendo que lá na unidade de transição, que é essa unidade de internação, o paciente recebe tratamentos diários. E aí, como a gente já comentou, vai variar um pouco de acordo com a tolerância do paciente. Andréia, você lembra de alguma história de paciente que você possa compartilhar aqui com a gente nesse podcast? Um paciente que me marcou foi até um paciente pós-Covid. Foi o primeiro paciente que a gente atendeu lá na unidade Granja Viana. Era um senhor, 72 anos, ele teve Covid, ficou bastante grave, precisou ser entubado, se recuperou, mas ficou cerca de 2 meses internado e ele estava com uma fraqueza muscular bastante importante, ele não conseguia andar, não conseguia se levantar da cama sozinho. O detalhe é que ele morava nesses predinhos que não tem elevador, era um prédio de 5 ou 6 andares, ele morava no 4º ou 5º andar. Ou seja, ele não conseguia chegar até a casa dele, né? Ele era um senhor separado, não tinha filhos, ele era completamente independente e autônomo, só que por conta dessas sequelas de Covid, ele não tinha mais a completa independência dele, porque ele não conseguia sequer levantar da cama. Por conta todas essas alterações, essas questões sociais, ele ficou internado conosco exatamente por um período de transição e foi realizada a reabilitação física, então o paciente conseguiu ganhar força, ganhar equilíbrio. A academia, né, diferenciada que nós temos lá na unidade Granja Viana o ajudou bastante nesse aspecto de ganho de força. E uma outra questão também que foi bastante interessante é que, assim como vários desses pacientes, ele apresentava uma síndrome de estresse pós-traumático, pela vivência que ele teve na UTI, na vivência que ele teve de quando a médica foi contar para ele que ele precisava ser entubado. Então, foi um paciente que depois de 3 meses de internação, ele saiu andando, conseguiu voltar para a casa dele, conseguiu continuar morando sozinho e com essa síndrome de estresse pós-traumático muito mais resolvida dentro dele, ou seja, ele também teve essa parte de reabilitação psicológica. Doutora, muito obrigada pela sua participação e por tirar essas dúvidas sobre a reabilitação. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.